efetuadas na estrada todas as estações e apiadários. A entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. A vida é uma viagem, da qual não conhecemos nem a origem, nem o destino. Apenas conhecemos o nosso momento, o momento em que participamos na viagem. E o facto de não conhecermos como decorreu a viagem leva-nos muitas vezes a cometer os mesmos erros. Não é que era a escola antes do 25 de abril. Éramos dois vadios na escola, mas não, tínhamos que nos portar muito bem, porque senão éramos chamados ao gabinete do diretor e puxávamos as orelhas e íamos para a casa de castigo. Os rapazes não se misturavam com as meninas. Eu ainda me recordo da escola primária, tinha de um lado as raparigas e tinha do outro lado os rapazes. E o recreio, o recinto, tinha um muro a dividir a parte dos rapazes da parte das raparigas. Na escola comercial e industrial já havia turmas mistas, já havia algumas turmas mistas. Já, enfim, no final dos anos 60, por exemplo, nos anos 70 já começava a haver alguma abertura, mas havia essa separação. E havia uma escada para o andar superior para os professores, para as meninas e uma para os rapazes. E, portanto, não podíamos nem ir pelos professores, nem das meninas. E os espaços exteriores estavam também divididos. A altura da sede era bastante mais baixa, mas não havia o mínimo atrevimento da gente se aproximar sequer. Portanto, o contacto entre os rapazes e as raparigas era muitas vezes feito em espaços, sei lá, na cantina ou eventualmente no sítio onde se iam comprar as borrachas e os lápis, portanto, que eram zonas mais ou menos de transição entre as áreas dos rapazes e das raparigas. Esse era um problema fundamental, não nos podermos misturar. Como é que hoje nós, às vezes perguntei, acho que que sociedade tão machista e coisa, tanto tempo assim, quer dizer, enquanto praticamente até aos 15 anos a viver nesta... Já na escola primária havia algo para nós era um pouco estranho, porque na rua não havia diferenças entre meninos e meninas, mas na escola havia. Portanto, a escola estava dividida ao meio, de um lado estavam os rapazes, do outro lado estavam as meninas e havia uma sede alta que dividia os recreios de um lado e do outro. As turmas só tinham rapazes ou só tinham rapazes? Na escola havia a separação dos rapazes das raparigas
nas turmas, nas passarelas, estou a lembrar da passarela masculina, depois passarela feminina. Eu tinha como diretor da escola o professor de matemática, que conseguia ver bem o recreio. Sempre que ele se apercebia que havia uma palavra dirigida de um rapaz para a rapariga, ele imediatamente chamava os dois para os repreender, porque era expressamente proibido os rapazes contactarem com a rapariga. Tenho memória de um colega meu que teve, sei, uma semana de suspensão, ou não sei o quê, teve o atrevimento de se sentar no meio da escola com uma rapariga. Tínhamos que andar junto Pela direita, pela junto à direita, parede. junto à parede, inclusive nos intervalos das aulas, oficinas, por exemplo, lá íamos com o fato de macacozinho, todos encostados à parede, para irmos ao bar, e havia o vestiário. Os vestiários tinham uma chapazinha, por acaso era porreiro, não desaparecia nada. Nessa altura, valha-nos isso, para ir comprar um bolo, se havia dinheiro, ou então, Uma bola de ou junto ao refeitório, para ir comprar uma sandes de cavalinha, era a 2,500, um pão com marmelada, 10 tostões na altura. Mas isso já era na parte já dos era rapazes. na parte dos rapazes, não é? É engraçado que as raparigas dão a impressão que não podiam comer sandes de marmelada ou sandes de marmelada e a de outras cavalinha. coisas. Eu fiz a escola primária no tempo da ditadura. E as memórias que eu tenho desse tempo são memórias de violência. Eu tive um professor, Manuel Maria Ferreira, que era daqueles que acreditava que quanto mais pancada um aluno levasse, mais facilmente aprendia. Quando nós o víamos tirar a bracelete do pulso, já sabíamos que iam chover reguadas atrás de reguadas, fora as canadas e as chapadas, todo o tipo de violência que era permanente e era diário. E foram essas as memórias com que eu fiquei da minha escola primária. O professor, neste caso até era o professor, epá, chegava lá, vinha lá todo com uma chamarra e já com uma golazinha de coisa, pronto, que era um estatuto completamente distinto do nosso, epá, e era que se portasse mal, era reguado e canada, isso meu amigo. E as tabuadas, e saber os rios, e as linhas, isso tudo, que tinha que ser ali tudo na pontinha da língua. Eu recordo perfeitamente, à saída, vimos para casa, ele punha-se à saída da portazinha, com a régua na mão e a perguntar tabuada salteada. Quem falhasse, tunga. Era a reguada que era o prémio que tinha para lá para casa. Na escola primária era um mártir, apanhar reguadas e com a cana na cabeça. Portanto, eu também era um rapaz irreverente. E, portanto, às vezes não estava com atenção àquilo que a professora dizia. E ela castigava-me com a régua, estava muito arreguada. Acontece que um dia, revoltado, tirei-lhe a régua e bati-lhe com a régua nas pernas, nos braços, por onde a apanhei. E depois atirei com a régua, assim, olha, acabou. A escola por hoje, para mim, acabou. E vou para casa e disse ao meu pai, olha, eu hoje bati na professora. E ele começou-se a rir, assim, tá, apanhaste mais uma tarefa, pois claro. E não acreditou que eu tivesse batido na professora. E então, eu no dia seguinte não queria ir à escola. Disse, não, agora não vou para a escola, até bati na professora. E então ele disse, não, eu vou contigo. Eu vou lá falar com a professora, para saber o que é que se passou. E então o meu pai vai lá e tal, e diz, olha, meu filho não quer vir à escola, diz que ontem houve aí qualquer coisa. Não houve nada especial, aqui foi uma brincadeira. E ele disse, não, tu vens à escola, então... Sim, senhor, não, foi uma brincadeira, está tudo bem. E depois, eu, pronto, acabei por ficar na escola e ela disse-me assim, olha, a partir de hoje, tu é que vais castigar os teus colegas quando eles errarem, não é? Qualquer coisa. E eu disse, não, senhora professora, eu não castigo ninguém. Muitas vezes levávamos, nem sabemos porquê. E houve uma vez que, então espera lá, fizemos uma coisa muito simples. Deixámos a janela destrancada, aquilo tinha uns torres do lado de dentro, corremos os torres, deixámos a janela destrancada e alguém lá foi e sorrupiou a régua. O professor chegou lá de manhã, cada régua, ninguém sabia da régua. Pronto. E a régua tinha desaparecido.
era a forma que nós tínhamos de nos livrar de levar. Claro, pois, quem foi, quem não foi, bem, está ali uma pessoa, pois, houve, aquilo tinha sido ali meia dúzia deles, e depois houve um que não aguentou com a pressão e que acabou por denunciar. Pois, como imaginas, fomos lá para o quadro, que tinha um quadro que tinha um estrado, né? Era o chão, depois que tinha um estrado, e fomos lá expostos, como sendo ali os arguídos, os réus, levámos umas quantas reguadas ali à frente de todos. Hoje era uma humilhação, mas nós interiormente estávamos orgulhosos daquilo que tínhamos feito, porque tínhamos marcado a diferença. Que lá está depois o indivíduo que bufou, cá fora também teve que levar a cota dele. A escola é uma escola de repressão. Era a memorização, o ensino era feito, as pessoas tinham que memorizar as coisas, não aprendiam a procurar, era só a memorização. Na escola, eu lembro-me que um dia olhei numa tarde mais ou menos depois do almoço, estava sentado no muro, que não tinha as grades de ferro, eu, o Raul, do Zé Menino e o Homer mais velho, e o seu diretor passar com um Volkswagen branco, estacionar no recreio na passarela das meninas e dizer ao pai do Dr. Adelino para nos vir chamar para irmos ao gabinete. Claro que o senhor foi, e muitas das vezes podem-se fintar coisas que são óbvias. O senhor chegou ao pé de nós, vocês desapareçam que o seu diretor quer que vocês lá vão ao gabinete. E isso é para nos mandar uma ripada por estarmos sentados em cima de um puto que vem da aldeia, chega aqui para Pombal, para ele é logo a diferença de vestir. Não havia comparação. As meninas, tanto os rapazes como as meninas, até porque a escola era dividida por sexos. Logo aí, eu tenho a impressão que as meninas não olhavam sequer para o campório. Quando vim para a escola em 68, nós éramos tratados como gente de segunda, pessoal das aldeias, mesmo pelos professores. Os professores marcavam-nos pelo vestir, pela roupa. Nós éramos postos um pouco de lado. Eu andei na escola primária, na então escola primária de Pombal, em frente ao bar São João de Deus, né? E vinham muitos também aqui das aldeias à volta, exatamente porque não havia escolas no Caio, sei lá, de alguns, digo eu, 10 km. Portanto, os meus primos do Soto vinham para Pombal, porque não havia escola ali. E notava-se uma grande diferença, sobretudo ao nível do vestuário, do calçado, entre as pessoas da vila e as pessoas da aldeia. Portanto, as pessoas que vinham da aldeia, enfim, tinham muitas vezes vestimentas mais, como é que eu ia dizer, mais rústicas, por assim dizer. Nós aqui íamos sobretudo por a ação das nossas mães, que, embora em famílias arremeteadas, muitas vezes pegavam na agulha e na linha e tentavam acompanhar aquilo que eram as modas ou encomendavam a pessoas que faziam as roupas para nós, dentro de alguns figurinos, porque na altura não haviam de facto prontos a vestir. A nível escolar havia alguma diferença. O pessoal das aldeias normalmente frequentava a escola industrial e comercial de Pombal. Os alunos da cidade frequentavam o colégio. Portanto, já aí havia algumas assimetrias, não é? No aspecto social.